E aí, galerinha, beleza? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante que eu estive estudando esses dias e que eu fui muito tocado, de certa forma. Eu gostaria de falar sobre sujeiras da vida. Sujeiras que trazem, de certa forma, consequências desastrosas e desagradáveis para a nossa vida espiritual. Ok, vamos lá. Primeiro, antes que eu comece a abordar esse tema, eu gostaria que a gente compreendesse algumas coisas, para ficar mais fácil, certo? É, Vamos lá, vamos comparar o pecado com a sujeira e a santidade com a limpeza, certo? Para que a gente venha entender mais ou menos o porquê que Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, né? Porém, ele abomina o pecado. Deus não ama que o homem peque, ele ama o homem, mas ele totalmente abomina quando o homem peca, porque para Deus o pecado é isto, é uma sujeira que traz consequências ruins para a nossa vida espiritual. Então, o objetivo de Deus é fazer o quê? É nos limpar dessa sujeira, desse pecado, né? Para que nós venhamos ter uma vida em santidade. Ter uma vida em santidade é ter uma vida limpa, sabe? Uma vida agradável aos olhos de Deus e cheirosa às narinas de Deus, né? Então vamos lá. Observe que a sujeira é uma coisa muito ruim. Quando nós estamos sujos, fisicamente falando, quando nós estamos sujos, a gente teve um dia muito cansativo no trabalho. Algumas pessoas trabalham mexendo com coisas mais pesadas. E aí vem aquele desgaste, vem um suor, né? Vem o mau odor. Porque depois que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, né? É, Depois que eles foram amaldiçoados, vieram consequências desastrosas sobre o corpo, o nosso corpo, né? Esse corpo que é de carne, que é de osso. Então a gente passou a sofrer algumas mudancinhas aí, algumas mutações e algumas delas bem complicadas e difíceis de aturar, né? Por exemplo, o mau odor. O sol quando queima a pele, né? E aí começa a subir aquele odorzinho de pele queimada, é, ou enfim, o mau cheiro das axilas, tudo isso, o mau hálito. Nós temos que ter uma certa higiene pessoal com o nosso corpo. O nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? E Deus ele não habita onde há imundície. Então nós precisamos zelar deste corpo. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e também física, né? Porque se a gente não cuidar do corpo, não se higienizar direitinho, não tomar banho 3 vezes ao dia, não cuidar da nossa higiene bucal, com certeza não vamos ficar em uma situação agradável, né? Nem para nós mesmos e nem para as pessoas que provavelmente estão perto de nós, estão à nossa volta, né? Então a tendência é vir as críticas, por falta do zelo e do cuidado com o corpo, certo? Então depois que Adão e Eva cometeram o pecado lá no Jardim do Éden, vieram consequências ruins para nós seres humanos, que foi sofrer todas essas mudanças, essas mutações no corpo, né, que são desastrosas. O pecado, ele fede, a santidade cheira, entendeu? Para Deus, o pecado fede e a santidade cheira. Então vamos lá. Você chegou cansado do trabalho, foi, tomou um banho, aí você colocou uma roupa limpa, você passou um desodorantezinho, você colocou um perfume, e aí você percebeu que você se sentiu muito mais agradável, você se sentiu muito mais leve, você sentiu-se uma sensação boa, uma sensação de estar limpo. É isso que a santidade faz. Ela nos dá essa sensação de que estamos totalmente limpos espiritualmente falando. E o pecado ele nos faz nos sentir pessoas sujas, fedidas, precisando rapidamente de um banho, né? E observem que quando estamos perto de uma pessoa que fede,
que tem um mau cheiro, ficamos inquietos. A nossa vontade logo é de sair dali de perto, de ir para outro lugar, ou tomar um ar fresco, porque a gente se sente assim, né? Então, para Deus, o pecado traz esta mesma sensação, sabe? De, sei lá, inquietação. Deus não gosta do pecado porque ele fede. Deus não habita onde há pecado, sabe? Não é porque é uma coisa que Deus venha repelir a Deus ou que Deus não seja capaz de suportar aquilo, mas é porque é uma coisa que para Deus é totalmente abominável, entendeu? É a mesma sensação de quando eu estou perto de alguém que está ali fedendo, ou quando a situação é vice-versa, é comigo mesmo, sabe? Quando eu estou sentindo que eu estou fedendo fisicamente. Então eu preciso rapidamente tomar um banho. Então a santidade, ela nos dá esse banho espiritual, sabe? Que elimina o pecado, que elimina tudo aquilo que é ruim dentro de mim, que me torna uma pessoa suja. E a santidade me torna uma pessoa limpa, que é assim que Deus gosta de me ver e gosta de ver você, entendeu? Então toda vez que a gente for pensar em pecar, a gente tem que pensar da seguinte forma: como Deus vê isso que eu estou fazendo, né? E as consequências que depois esse pecado trará para a minha vida espiritual e para a minha vida física aqui na Terra, né? Então a gente tem que tomar muito bastante cuidado, porque o pecado ele não é algo bom, embora pareça ser, mas não é. Todo pecado tem uma consequência. Adão e Eva pecaram, tiveram consequências. É aquele pecado que foi o pecado da desobediência, né? Que até hoje nós, seres humanos, pagamos por isso. E ainda bem que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque senão a gente já tinha sido consumidos, já tínhamos sido consumidos há muito tempo. Mas Deus é bondoso, é misericordioso, e por isso que ele enviou Jesus para vir nos limpar, nos lavar, nos purificar e nos libertar de todo pecado, de toda mazela, de toda lepra, de todo mau cheiro, sabe, de toda contaminação que o pecado trouxe e traz para a humanidade, para as nossas vidas, para o ser humano, entendeu? Então, se a gente observar aquilo que Deus nos pede, é algo tão bom que, se a gente tivesse a dimensão do quanto é bom para nós, então nós acataríamos e faríamos tudo o que ele nos pede, porque só tem a nos acrescentar coisas boas nas nossas vidas. Então é muito importante a gente tomar bastante cuidado, é, a gente ter uma voz atenta, um ouvido atento à voz de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus e não viver em pecado. E continuar buscando a santidade, porque a santidade ela é uma busca. Todos os dias acontece alguma coisa, todos os dias oportunidades batem a nossa porta, que aparentemente parecem ser muito boas para nos fazer pecar, para nos desviar do foco e para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar desse estado de santidade espiritual e nos colocar em pecado, na sujeira, certo? Então é importante nós observarmos isso, ficarmos atentos para não cairmos na tentação, e quando a gente for, assim, quando a gente estiver próximo a cair em tentação, a gente ter cuidado, parar, observar, analisar, pedir a Deus discernimento para que isso não venha a acontecer, certo? Então é isso, gente. Deus vê o pecado como uma sujeira que sei lá, que aprodece o homem. E ele vê a santidade, sim, como um banho, sabe? Em que o homem fica cheiroso, agradável, fica
sei lá, fica perfumado, fica agradável de estar perto, sabe? Por isso que Deus habita onde há santidade, porém ele não habita onde há imundície, onde há pecado. E se nós queremos que a presença de Deus venha habitar em cada um de nós, então nós precisamos urgentemente abandonar a nossa vida de pecado e passar a viver uma vida de santidade com Deus, caminhar com Deus, obedecendo a voz dele e seguindo com ele, né? Porque se nós queremos entrar no céu, nós precisamos obedecer às regras. E as regras são bem claras. E todas elas estão lá na Bíblia. Quem lê a palavra de Deus compreende, entende e o melhor, não sente vontade de pecar. Porque toda vez que pensa em pecar, lembra que existe um Deus maravilhoso que me ama, que quer o meu bem, que quer que um dia eu esteja lá com ele na glória, e que se eu pecar, eu vou me distanciar dele. E o pior, vou pagar um preço muito caro. Porque todo pecado tem uma consequência. E você querendo ou não, você vai ter que assumir as consequências. Certo? Que venhamos a cada dia nos santificar, porque a palavra de Deus fala: aquele que é santo, se santifique mais ainda, o que é impuro, impurifique-se mais ainda. E que nós venhamos nos santificar, porque com certeza o nosso Jesus tem pressa sim, em estar com todos nós, com a sua noiva, lá no céu de glória, lá no lar celeste, onde com certeza todos nós iremos estar. E lá não habitará o pecado, só a santidade. Certo, gente? Que Deus possa abençoar a todos vocês, em nome de Jesus. E eu espero que vocês possam ter compreendido isso de forma explícita, tanto assim como eu também compreendi. Que Deus possa abençoar a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na paz. Tchau, tchau.